Muitos de nós acreditamos que não estamos sozinhos no universo. Abundam as histórias e alguns de nós até nos encontramos com indivíduos tão extraordinários que nos fazem questionar se realmente são como nós. Desde o homem que inventou um novo idioma até o lama reencarnado. Aqui estão 15 pessoas assustadoras que não nasceram na Terra. Número 1. Eu Samenov, o criador do Esperanto. O primeiro indivíduo em nossa lista é o Samenov, a mente brilhante por trás do Esperanto, a língua artificial mais falada. Nascido em 1859, em meio ao caótico contexto europeu do século XIX. Samenov não era um indivíduo comum. Faleceu em 1917, deixando para trás um legado de inovação linguística. Samenov, um visionário, percebeu que as barreiras linguísticas frequentemente levavam a conflitos importantes. Criou o Esperanto com a esperança de fomentar a comunicação e a harmonia em nível mundial, concebendo-o como uma ferramenta para facilitar as relações internacionais e promover a paz. Hoje em dia, a comunidade esperantista está prosperando e conta com cerca de 2 milhões de falantes em todo o mundo. Curiosamente, cerca de 1.000 pessoas cresceram falando como língua materna. No entanto, a história dá uma reviravolta intrigante no Japão, onde o movimento religioso, ou Omoto, adotou o Esperanto em suas práticas shintoístas. Eles não apenas apreciam o Esperanto, mas o veneram. Os seguidores de Omoto consideram Samenov mais do que um gênio, eles o consideram uma figura divina. Eles acreditam que o Esperanto é uma língua sagrada concedida de cima. O Comando Omoto celebra festivais e sessões de poesia em Esperanto, enfatizando seu significado espiritual. Eles traduzem seus textos sagrados para o Esperanto, elevando Samenov e sua língua a um status divino. Essa fusão única de linguística e espiritualidade criou um fenômeno cultural fascinante, misturando as ideias visionárias de Samenov com antigas tradições religiosas. Assim, Samenov não é considerado apenas um inovador linguístico, mas também uma entidade quase celestial para alguns. Essa mistura de culturas e crenças destaca como uma linguagem simples pode se transformar em um símbolo de unidade e paz a nível mundial. Número 2. Ozolita Torres. A chama reencarnada. Agora vamos nos aprofundar na vida de Ozolita Torres, uma criança com um começo extraordinário. Filho de Marte Torres, Ozolita foi declarado a reencarnação de seu falecido mentor, Lama Yaishi, na tenra idade de 2 anos. Imaginemos uma criança pequena em um templo na Índia, surpreendendo a todos ao reconhecer os pertences de sua vida anterior, ganhando assim o título de novo Lama. A infância de Ozolita foi tudo menos comum. Ele viveu como uma pequena celebridade no mundo espiritual, cercado de um tratamento especial e de visitantes de todo o mundo que buscavam sua bênção. No entanto, seu caminho nem sempre foi fácil. Ozolita cresceu principalmente no mosteiro, longe de sua família, e isso se tornou um problema, como ele mesmo descreveu mais tarde. Seu pai e seu irmão até ficaram no mosteiro, tentando se conectar temporariamente com ele. Mas Ozolita ansiava uma vida diferente na Espanha. Quando completou 18 anos, tomou uma decisão importante. Imerso em tradições antigas e atenção espiritual, decidiu deixar para trás sua vida de lama e perseguir seu sonho de fazer cinema na Espanha. Ozolita não abandonou completamente seu passado. Continuou compartilhando fragmentos de sabedoria, mantendo vivo o espírito de Lama Yaishi. Em um sentido mais amplo, fora do mosteiro, a jornada de Ozolita se tornou uma combinação de busca por seu próprio caminho e integração de suas experiências espirituais e mundanas. Sua história é uma mistura cativante de tradição e modernidade que ilustra os desafios e as recompensas de equilibrar 2 mundos tão diferentes. No final, a vida de Ozolita Torres nos ensina sobre a luta interna entre o dever espiritual e os desejos pessoais, mostrando-nos que mesmo aqueles que parecem destinados a uma vida pré-determinada podem buscar e encontrar seu próprio caminho.
Agora passemos ao próximo indivíduo intrigante. Número 3, Tutancâmon. O Rei Menino, com uma adaga cósmica. O rei Tutancâmon, ou Rei Tut, ascendeu ao trono do Egito quando era um adolescente, há mais de 3.300 anos. Seu reinado durou apenas cerca de 10 anos. Mas sua fama disparou. Em 1922. Nesse ano, arqueólogos britânicos descobriram sua tumba cheia de incríveis tesouros que cativaram o mundo. Entre os numerosos objetos de luxo, como joias e jogos destinados ao além, destacavam-se 2 adagas, uma era de ouro e a outra tinha uma lâmina de ferro com empunhadura de ouro. Esta lâmina de ferro era particularmente especial. Uma pesquisa que inclui um estudo de 2017, realizado por Albert Jambon, revelou que o ferro desta adaga provinha de um meteorito, o que a torna uma lâmina forjada a partir de rocha espacial. Os cientistas japoneses identificaram um padrão único na lâmina, indicativo de sua origem extraterrestre. Esta descoberta demonstrou as avançadas habilidades metalúrgicas dos antigos egípcios. A adaga de ferro, feita com meteorito, pertenceu originalmente ao avô de Tutancâmon, o faraó Amenhotep. Este artefato cósmico, presente do rei de Mitanni, encontra-se agora no Museu Egípcio do Cairo. Não é apenas uma arma, é um fragmento da história cósmica que oferece informações sobre o fascinante e misterioso mundo do Antigo Egito. A adaga simboliza uma conexão entre as civilizações antigas e o cosmos e destaca o engenho e a capacidade de assombro do povo egípcio. Número 4. Ashar, o mensageiro cósmico. Permitam-me contar-lhes sobre Ashar, um personagem de outro mundo que surgiu na década de 1950. E rapidamente cativou tanto os entusiastas de OVNIs quanto os buscadores espirituais. As pessoas às vezes se referem a ele como Jesus do espaço, porque se trata mais de se conectar com as pessoas através de pensamentos e sutis empurrões psíquicos em vez de aparições chamativas de OVNIs. É descrito como uma figura alta e chamativa que lembra a mitologia nórdica, de estatura impressionante, olhos azuis brilhantes e uma presença sobrenatural. A primeira pessoa que falou sobre Ashar foi George Van Tassel, uma figura destacada da comunidade OVNI. Van Tassel descreveu Ashar como um sábio guia espacial que lidera o comando. Ashar, uma equipe cósmica dedicada a ajudar a Terra a evoluir espiritualmente. Supõe-se que este comando tem uma frota massiva de naves no espaço, não para a guerra, mas para difundir a sabedoria e a paz. Disse que a frota inclui espaços verdes para relaxamento e áreas para diversão, tudo supervisionado por Ashar. A missão principal do Comando Ashar é trazer paz à Terra e combater as influências negativas dos conflitos globais. Em 1977, Ashar supostamente fez uma aparição dramática ao interceptar transmissões de televisão, para pedir pela paz mundial e instar a humanidade a depor as armas. Este incidente foi mais do que um simples chamado à mudança. Foi um impulso para que as pessoas pensassem além dos problemas terrenos e considerassem que a humanidade era um lugar para que a humanidade se sentisse em paz, considerasse o cosmos mais amplo. A mensagem de Ashar se abriu o caminho em diversos círculos espirituais e muitos afirmam ter recebido seus ensinamentos. Por exemplo, após o 11 de setembro, Susan Walton falou sobre o abuso de poder e atribuiu suas ideias a Ashar. Além disso, figuras como Eric Klein e Natasha compartilharam partes das mensagens esperançosas de Ashar. No entanto, nem todo mundo tem uma visão positiva de Ashar. Alguns, como René Rowland, sugerem que as promessas de Ashar poderiam ter um lado mais sombrio, que ecoa enganos históricos ou afirmações espirituais duvidosas. O fenômeno Ashar é uma mistura complexa de histórias que incorpora elementos da grande fraternidade branca e do povo do universo, criando um rico tapete de mitos estelares e ensinamentos espirituais. Número 5. Calvin Parker e o encontro de Pascagoula.
Em uma fria noite de outubro de 1973, Calvin Parker e Charles Dixon relaxavam à beira da água em Pascagoula, Mississippi, quando a história tomou um rumo dramático. Eles se depararam com uma estranha nave de ficção científica, cercada por figuras robóticas e uma criatura estranha que se comunicava telepaticamente. O que lhes transmitia uma sensação de paz. Dixon, talvez vendo isso como um acontecimento monumental, compartilhou com entusiasmo sua história. Por toda parte, aceitando ser o centro das atenções. Por outro lado, Parker era mais reservado e inicialmente decidiu manter em segredo seu encontro extraordinário. Com o tempo, à medida que Parker enfrentava desafios pessoais nos altos e baixos da vida, ele decidiu compartilhar sua experiência em seu livro Pascagoula. The Closest Crinkle My Story. Ele também começou a falar em eventos de OVNIs, contando sobre a noite que mudou sua vida. Em 2019, Parker foi homenageado com uma placa comemorativa no local de seu encontro, consolidando sua história na tradição dos OVNIs. Embora Calvin Parker tenha falecido em agosto de 2023, aos 68 anos, sua história continua intrigando e inspirando os entusiastas de OVNIs. Sua vida oscilou entre se manter longe dos holofotes e se ver imerso neles, enquanto lutava com graves problemas de saúde e o impacto duradouro daquela noite fatídica. Parker até especulou que seu encontro poderia ter tido um aspecto mais sinistro, adicionando outra camada de mistério. Apesar de se mudar de casa e trocar de emprego, a noite do encontro continuou sendo uma parte importante de sua vida, influenciando profundamente sua jornada pessoal e consolidando seu lugar na história dos OVNIs. Número 6. Peter Faust, o abduzido que se tornou advogado. Peter Faust está longe de ser um indivíduo típico. Faust, que um dia foi chefe e gerente de hotel, alcançou a fama por uma razão completamente diferente, uma que até o levou a participar no programa de Oprah Winfrey. Em vez de falar sobre habilidades culinárias ou de gestão hoteleira, Faust compartilhou suas extraordinárias experiências de abdução por extraterrestres desde a infância. No início, Faust hesitou em revelar suas histórias pessoais, mas finalmente as tornou públicas na esperança de ajudar outros que se sentissem isolados ou confusos por encontros estranhos. Semelhantes. Os relatos de Faust parecem saídos de um filme de ficção científica. Ele mesmo teve dificuldade em aceitá-los. Procurou a ajuda de psiquiatras e se submeteu à terapia de regressão para dar sentido às suas vívidas lembranças. Imagine ter 8 anos, sentir algo incomum e depois ficar imobilizado por uma luz brilhante. A próxima coisa que você sabe é que está em uma nave espacial. Faust superou seus medos e dúvidas com seres que não se pareciam com nada do que se havia visto nos filmes. E encontrou alívio e compreensão ao falar de suas experiências no programa de Oprah Winfrey. O Dr. John Mack, um psiquiatra de Harvard que havia investigado inúmeras histórias de sequestros, juntou-se a Faust. Mack notou as surpreendentes semelhanças nos relatos de sequestros de pessoas de diferentes idades e origens, o que sugeria que poderia haver algo real por trás dessas histórias. Faust não apenas contava histórias de medo, mas também se abria sobre experiências que o fizeram questionar a natureza da realidade. Ao levar sua história a um público amplo, Faust incentivou outros a pensar profundamente sobre os mistérios do nosso mundo e a considerar os aspectos desconhecidos do nosso universo. Sua jornada do ceticismo à defesa dos direitos humanos nos convida a explorar a possibilidade de que nossa existência seja algo além do que podemos compreender atualmente. Número 7. Travis Walton, o sequestro no Arizona. Em 1975, a experiência de Travis Walton transformou uma área tranquila do Bosque Nacional Graves, no Arizona, em um foco de histórias de abduções extraterrestres. Travis, que trabalhava como lenhador, teve um encontro que parece saído de um romance de ficção científica. Em 5 de novembro de 1975, em vez dos sons habituais da floresta, ouviu-se uma estranha luz brilhante. Travis e sua equipe de lenhadores viram algo, um OVNI flutuando no ar.
A curiosidade foi mais forte que Travis e ele se aproximou do objeto. De repente, um raio de luz do OVNI o atingiu e ele desapareceu, deixando seus amigos em estado de choque e incredulidade. Durante 5 dias, Travis esteve desaparecido e seu desaparecimento foi notícia, provocando uma tempestade de especulações e debates. Quando reapareceu, estava desorientado, mas ileso. E contou uma história incrível sobre sua estadia a bordo de uma nave espacial extraterrestre e sua viagem entre as estrelas. A história de Travis não era apenas uma história de fogueira. Ela se tornou uma sensação a nível nacional. O incidente foi investigado, debatido, e até se tornou um filme em 1993, chamado Fogo no Céu. Apesar do ceticismo, Travis e sua equipe se mantiveram fiéis à sua história, passando até mesmo por testes de detector de mentiras, o que mantém o mistério vivo. Travis Walton realmente foi levado para dar um passeio pelo universo? Ou é uma história elaborada? O incidente OVNI de Travis Walton continua sendo um enigma cativante, que nos faz questionar sobre as possibilidades que existem além do nosso mundo. Número 9. Travis Walton, o sequestro no Arizona. Em 5 de novembro de 1975, em vez dos sons habituais da floresta, ouviu-se uma estranha luz brilhante. Travis e sua equipe de lenhadores viram algo, um OVNI flutuando no ar. A curiosidade foi mais forte que Travis e ele se aproximou do objeto. De repente, um raio de luz do OVNI o atingiu e ele desapareceu, deixando seus amigos em estado de choque e incredulidade. Durante 5 dias, Travis esteve desaparecido e seu desaparecimento foi notícia, provocando uma tempestade de especulações e debates. Quando reapareceu, estava desorientado, mas ileso, e contou uma história incrível sobre sua estadia a bordo de uma nave espacial extraterrestre. Número 10. George Adamski, o controverso contatado. George Adamski foi uma figura destacada na comunidade OVNI, que provocou uma mistura de crenças e ceticismo. Algumas pessoas o consideravam um verdadeiro contatado que compartilhava histórias extraordinárias sobre encontros com extraterrestres, enquanto outros o descartavam como um grande contador de histórias. A fama de Adamski começou no final da década de 1940, quando publicou fotografias que, segundo ele, eram de OVNIs. No entanto, especialistas como Shia Allen-Neck, do Projeto Livro Azul, rapidamente rotularam essas fotos como falsas. Em 1953, Adamski escreveu junto com Desmond Leslie o livro Os Discos Voadores Pousaram, que causou sensação na comunidade OVNI. Afirmou ter tido uma conversa com um ser de Vênus. 2 anos depois, publicou Dentro das Naves Espaciais, detalhando suas supostas aventuras com extraterrestres de Marte e Saturno, o que desencadeou ainda mais a loucura por OVNIs. Suas histórias eram fantásticas. Afirmava ter viajado em naves extraterrestres, participado de discussões profundas com sábios extraterrestres e até mesmo realizado viagens turísticas ao espaço. Apesar do ceticismo generalizado, a fama de Adamski cresceu, atraindo a atenção de pessoas de todo o mundo e até mesmo conheceu algumas personalidades importantes, como Arthur C. Clarke, que criticou suas histórias, enquanto aqueles que trabalhavam no Projeto Livro Azul, curiosos mais céticos, investigaram suas alegações. Adamski continuou compartilhando suas histórias controversas até sua morte e se tornou um grande artista. Em 1965, sempre ampliando os limites de nossa curiosidade sobre o cosmos. Número 11. Antino, o amado divino. Esta história da antiguidade está cheia de amor, mistério e a grandeza do poder romano. Ela se concentra em Adriano, um imperador romano cujo coração não foi conquistado por sua imperatriz, mas por um jovem chamado Antino. Sua lendária história se desenrola no ano 130 DC. Com a paisagem do Egito como pano de fundo. Tragicamente, Antino perdeu a vida no rio Nilo durante uma viagem com Adriano. Profundamente afetado pela perda, Adriano tomou medidas extraordinárias para imortalizar a memória de Antino.
Adriano construiu uma cidade inteira, Antinópolis, no local da tragédia. Um lugar comum e corrente. Era uma homenagem especial a Antino, com um templo e celebrações anuais. Adriano ignorou os protocolos políticos tradicionais e simplesmente declarou que Antino deveria ser adorado como uma figura divina. O mistério que envolve a morte de Antino, que coincidiu com uma importante festa do Renascimento, continua intrigando as pessoas. Foi um trágico acidente, como afirmou Adriano, ou foi algo mais deliberado? Alguns especulam que a morte de Antino pode ter sido um ato sacrificial, talvez destinado a garantir a Adriano uma vida mais longa em Roma. Há um obelisco com inscrições que alguns interpretam como uma sugestão de que Antino consentiu com esse destino, o que adiciona camadas ao enigma. Após sua morte, o culto a Antino se espalhou amplamente por todo o império. A cidade, que leva seu nome, prosperou, beneficiando-se de isenções fiscais e do patrocínio do imperador. Antino tornou-se um símbolo de mistura cultural, fundindo elementos de deuses gregos como Dionísio e divindades egípcias como Toto e Osíris, criando um legado que transcendeu os sonhos romanos mais grandiosos. Em resumo, a história de Antino e Adriano nos mostra como o amor e o poder podem se entrelaçar para criar mitos e lendas que perduram ao longo do tempo, lembrando-nos da profundidade das emoções humanas e sua capacidade de influenciar a história. Agora vamos passar para o próximo personagem em nossa lista. Número 12. Simon, o extraterrestre. Simon Parker, um homem de Stockesby, tem uma história que parece saída de um filme de ficção científica. Ele tornou públicas algumas histórias extraordinárias. Em suas confissões de abduzido por extraterrestres, afirma que sua vida tem sido uma montanha-russa estelar. Ele até afirma que tem um filho com uma rainha gata de outra galáxia. E relata que foi transportado para naves espaciais cheias de tecnologia, que vai muito além de nossas capacidades atuais. Essas experiências, ele diz, vêm ocorrendo desde que era um bebê, começando com a visita de uma criatura alta e verde. Aos 50 anos, e apesar dos olhares céticos que recebe, Simon se mantém firme em suas experiências. Ele insiste que esses encontros cósmicos não interferem em seu trabalho. Trabalho como conselheiro. Embora, sem dúvida, tenham adicionado um pouco de drama extraterrestre à sua vida familiar, Simon não está sozinho em suas crenças e experiências. Existem reuniões como as que Hansa e Covillier organiza nos Estados Unidos, onde as pessoas compartilham suas próprias histórias extraordinárias e encontram um senso de comunidade. John Edward Mack, um psiquiatra de Harvard, deu credibilidade a esses relatos ao investigá-los seriamente, o que causou um grande alvoroço no mundo acadêmico. Os documentários que apresentam pessoas como a Mick, Shanira e Marty destacam encontros próximos, semelhantes e estranhas revelações genéticas. As aventuras de Simon fazem parte de um fenômeno mais amplo, que até mesmo alcançou figuras políticas como Paul Hellyer, o ex-ministro da Defesa canadense, que falou publicamente sobre OVNIs e extraterrestres como se fossem reais. Não se trata apenas do romance galáctico de um homem. Há toda uma comunidade e alguns reconhecimentos significativos que fazem com que se reflita sobre o vasto e misterioso universo e suas potenciais conexões conosco. Número 13. Haile Selassie, o Leão Conquistador. Vamos nos aprofundar na vida de Haile Selassie, uma figura lendária que se tornou um símbolo do movimento Rastafari. Nascido na Etiópia como Liti Tafari Makonnen, ele atravessou tempos políticos incrivelmente difíceis. Seu mundo foi virado de cabeça para baixo quando a Itália de Mussolini invadiu a Etiópia em 1935, o que o obrigou a fugir para o exílio. No entanto, Selassie não foi derrotado por muito tempo. Ele fez um retorno triunfal em 1941 com o apoio das forças britânicas. Ao retornar, revitalizou seu país, pondo fim à escravidão e implementando importantes reformas na questão da propriedade da terra.
Na Jamaica, havia um ativista apaixonado chamado Marcus Garvey, que havia profetizado que surgiria um imperador negro, o que prenunciava grandes coisas para os negros em todos os lugares. Quando Selassie se tornou imperador, os Rastafaris o viram como cumprimento da profecia de Garvey e acreditaram que seu salvador havia chegado. A vida de Selassie foi considerada como a realização de profecias bíblicas, em particular aquelas contidas em escrituras como Jeremias 821. Ele era conhecido como Leão, conquistador da tribo de Judá, um título que o chamavam de Leão da Tribo, que tinha um imenso significado divino na tradição etíope. A influência de Selassie se estendeu além da Etiópia. Ele ganhou o respeito da cena mundial e recebeu honras de figuras como o Duque de Gloucester da Inglaterra, o que sublinhou seu status espiritual. Seu reconhecimento não foi apenas político, mas também profundamente espiritual. O legado de Selassie, como figura divina do movimento Rastafari, continua inspirando e cativando pessoas de todo o mundo. Combinando perspicácia política com um profundo significado espiritual. Número 14. Elizabeth Clatir, a amante extraterrestre. Vamos explorar a história de Elizabeth Clatir, uma mulher sul-africana com uma história de outro mundo. Literalmente. Suas aventuras com extraterrestres começaram quando ela era apenas uma criança e viu um OVNI perto de sua casa. Até mesmo o administrador da fazenda, na época, parecia reconhecer suas experiências sobrenaturais. Elizabeth não era uma pessoa comum. Ela possuía uma mente aguçada e um grande amor pela arte, música e pelos céus. Ela até aprendeu a pilotar aviões. Seu primeiro avistamento notável de OVNIs foi em 1937, mas o evento realmente alucinante ocorreu em 1954. Em um lugar que sua família chamava de Flying Saucer Hill, ela conheceu Akon, um visitante de Alpha Centauri. Eles se conectaram de uma maneira extraordinária, comunicando-se sem palavras a bordo de sua nave espacial. Em 1956, Isabel. Ela não apenas conversava com Akon, mas também viajava pelo espaço até sua nave. Akon o nodriza. Mostrou-lhe seu mundo natal, ela conheceu os venusianos e compartilhou com eles histórias sobre eles e suas interações cósmicas com os terráqueos. Elizabeth tirou algumas fotografias dessas experiências que despertaram tanto sua curiosidade quanto seu ceticismo. Apesar das dúvidas, Elizabeth manteve-se firme em sua história. Seu livro Beyond the Light Barrier aprofunda-se em seu romance com Akon no espaço profundo. Cheio de sabedoria da era espacial. Convocada à paz e com o desejo de cuidar do nosso planeta, Elizabeth tornou-se uma figura proeminente na comunidade ufológica, atraindo multidões ansiosas para ouvir suas histórias. Sua jornada não terminou com simples conversas. Elizabeth afirmou ter vivido em Myton, ter tido um filho com Akon e ter experimentado o tempo de outra maneira. O que para ela foram anos, passaram como apenas alguns meses na Terra. Mesmo após sua morte, em 1984, seus escritos inacabados sobre os OVNIs e a tecnologia de Akon continuam fascinando e intrigando a comunidade ufológica. Número 15. Kumari Devi, a deusa viva do Nepal. No Nepal, há uma jovem venerada como a Kumari Devi, que se acredita ser a encarnação viva da deusa hindu Durga. Este papel único e sagrado dura apenas até que a menina chegue à adolescência. Nesse momento, o dever divino passa para outra jovem. Existem numerosos relatos sobre as origens desta tradição, e uma lenda afirma que a deusa Durga visitou um rei que então procurou uma contraparte humana para ela. Entre as filhas de artesãos locais, como ourives ou prateiros. A vida como Kumari está longe de ser uma infância típica. Sua existência gira em torno da realização de deveres sagrados, em vez de se dedicar a jogos. Ela reside principalmente dentro de seu palácio, do qual raramente sai. Quando se aventura a sair, seus pés nunca tocam o chão, mantendo diretamente seu status divino. Vestida com roupas elaboradas e com o rosto meticulosamente adornado, ela encarna a imagem de uma deusa na terra.
A seleção de uma Kumari é um processo meticuloso e sério. A menina escolhida deve possuir 32 qualidades especiais, entre elas olhos pacíficos, semelhantes aos de uma vaca. Após a seleção, ela é submetida a uma cerimônia secreta e intensa, que inclui sentar-se entre cabeças decapitadas de animais. Para testar sua calma divina. Quando chega à puberdade, a Kumari renuncia ao seu papel. Por exemplo, Shanira Vashracharya, que aos 15 anos teve que deixar para trás sua condição de deusa e se adaptar a uma vida normal, chegando até a frequentar uma escola comum, onde seus colegas a consideravam de outro mundo. Essa jornada da divindade para a vida ordinária entrelaça elementos de reverência divina e experiência humana, criando uma narrativa cultural única. No Nepal, o papel da Kumari Devi continua sendo uma parte importante e mística do patrimônio do país. Sua história nos lembra que as tradições antigas e as crenças culturais têm um impacto profundo na vida das pessoas, moldando suas experiências e sua percepção do mundo. Essas 15 histórias extraordinárias nos levam a refletir sobre os limites do conhecido e nos convidam a considerar que o universo está cheio de mistérios, esperando para serem descobertos. Até a próxima vez, continuem explorando e questionando o que acreditamos saber.